E aí, meu aluno querido, animado, motivado, já fez ali a sua bateria de exercícios antes de estudar? Cara, eu vou te dar uma dica. Quando você estiver estudando e começar a parecer tudo muito chato, tudo muito xarope, tá ficando difícil, o olho tá fechando, você já começou ali naquele estágio do para-brisa. O que é estágio do para-brisa, professor? O cara começou assim, ó, meu Deus do céu, né? Então, se você já começou no para-brisa, faz o seguinte, vamos lá, você estica para um lado, estica para o outro, vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo, dá um pulo, sobe e volta, e aí você continua estudando. Faça aí umas 10 flexões e ó, pauleira para estudar. Se for preciso, café do lado, fica ali ó, na cafeína. Professor, eu não gosto de tomar café porque me deixa ruim, me deixa estragado. Não tem problema, cara, deixa o café para lá. Faça mesmo uma bateria de exercícios. Está com muito sono? Se você puder, dê uma corrida em volta da quadra aí na sua casa, volte e sente porque vai ficar um pouco mais animado. Afinal de contas, você precisa de ânimo para estudar. Tá? Qual é a sua motivação para estudar? A sua motivação é passar no concurso? Maravilha. A sua motivação é mudar de vida? Maravilha. Você tem o sonho de fazer alguma coisa? Perfeito. Se você não tem nenhuma dessas motivações, então estude apenas pelo prazer de estudar. Estudar é bom. Estudar é fantástico. Você se transforma em uma pessoa melhor quando você está estudando, tá? Nós vamos continuar aqui estudando a matéria de sintaxe. Continuando agora com os termos integrantes da sintaxe. Vou falar para você sobre um termo integrante chamado de agente da passiva. Onde aparece o agente da passiva? Você já viu esse conteúdo. O agente da passiva aparece na voz passiva. Claro, agente da passiva, voz passiva. Mas em qual voz passiva? Na chamada voz passiva analítica. Voz passiva analítica, que é a voz passiva mais o quê? Extensa. É a voz passiva maior, digamos assim. E agora, vamos pensar nesse caso da voz passiva analítica. Veja a definição aí comigo, tá? O que é um agente da passiva? É o termo que pratica a ação da voz passiva analítica. Se você não lembra, é aquela que apresenta sujeito paciente mais locução verbal mais o que? O agente da passiva. Vamos pegar aqui então? Veja comigo. O crime foi cometido por um desconhecido. A primeira coisa é reconhecer a locução verbal. Professor, como é que eu lembro mesmo que isso é uma locução verbal de voz passiva? Meu amigo, isso aqui é fácil demais, ó. Esse aqui é o verbo ser, tá? Esse verbo ser é o quê? É o verbo auxiliar. E aqui o verbo cometer está no particípio. Se ele está no particípio, ele é o verbo o quê? Principal. Beleza? Ó, verbo ser auxiliar, verbo principal no particípio. O crime foi cometido. Agora, vamos lá. Quem cometeu o crime? Um desconhecido, ó. Por um desconhecido. Esse termo que está aqui, ele indica quem praticou a ação de cometer o crime. A ação de cometer sobre o crime. Esse termo por um desconhecido, como é quem pratica a ação, não é o sujeito. Nós estamos na voz passiva. Lembra que essa voz passiva analítica, isso é uma locução verbal de voz passiva. Então ele é chamado de agente da passiva. O que significa isso, meu professor querido? É o termo que atua, é o termo que age dentro da voz passiva. Isso quer dizer agente da passiva. Ficou claro para você? Então esse termo aqui, ó, uma das características é ter uma preposição introduzindo esse termo. Que mais? Olha só, o crime, esse termo, o crime é o quê? Lembra? É o sujeito paciente. Paciente, sujeito paciente, tá? Professor, é só desse jeito que vai aparecer? O crime foi cometido por um desconhecido? O agente da passiva pode ser assim, ó, por um desconhecido. Vou pegar um outro exemplo aqui para poder ilustrar. Olha só, se eu disser aqui, vamos pensar, o artista estava, ou melhor, o artista foi cercado de fãs, tá? Eu tenho aqui a mesma estrutura de uma voz passiva, ó, foi cercado, voz passiva analítica, o artista que é a locução verbal, o artista sujeito paciente,
Quem foi que cercou o artista? Os fãs. Essa forma de fãs é o agente da passiva, relacionado ao verbo cercar, que praticou a ação, né, de cercar sobre o artista, sobre o sujeito paciente. Então você viu aqui, ó, um agente da passiva. Antigamente quero dizer, antes de 1970, a gramática tinha uma chamada oração subordinada substantiva de agente da passiva, que foi eliminada com o tempo. Oração subordinada substantiva de agente da passiva. Essa oração foi eliminada quando surgiu a chamada NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, tá? Que daí sintetizou o nome das orações. Diminuiu, né, o nome das orações. Não foi uma coisa muito boa, nem uma coisa muito inteligente de se fazer, tá? Mas fizeram isso e não dá para reclamar, né? Isso aconteceu, temos que lidar com isso aí, infelizmente. Ó, o próximo termo que eu vou te explicar é chamado de predicativo do sujeito, tá? Então vamos pensar aqui com cuidado o que significa dizer predicativo. Não é predicado, são coisas diferentes. Predicativo do sujeito é uma espécie de caracterização, é uma espécie de qualificação. Geralmente as pessoas pensam que um predicativo do sujeito é um adjetivo. Nem sempre. Pode ser, tá, um adjetivo, mas nem sempre é assim. O que eu quero que você compreenda é: o predicativo do sujeito é um termo que faz menção ao sujeito. Porém, formalmente falando, ele está preso ao predicado. Não entendi, professor. Vou te explicar propriamente. Ele faz menção ao sujeito, mas ele fica ali, restrito ao predicado. Ele fica preso ao predicado, caracterizando o sujeito. Por isso, predicativo. Pense, cativo. Cativo é quem está preso. Então, tem um termo que está preso ao predicado, mas faz o que? Menção ao sujeito. Beleza? Vamos adiante aqui então? Olha só, veja aí na tela. Definição. Predicativo do sujeito, termo que pertence formalmente ao predicado, mas que caracteriza o sujeito. Eu tenho dois exemplos para te mostrar aqui. Tá? Primeiro exemplo, o presidente está preocupado. Aqui está o verbo estar, nesse caso é um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. E eu te pergunto, quem está preocupado? A resposta é o presidente. Esse termo, o presidente, é o nosso sujeito. Sujeito simples. Aí agora, a palavra preocupado, que está aqui na frase, não está indicando uma característica do sujeito? Está. Então, esse termo aqui é o nosso predicativo do sujeito. É o termo que vai exprimir uma característica do presidente. Ah, Pablo, então quer dizer que é esse lance que você tinha explicado que vai formar aqui o chamado predicado nominal? Isso mesmo, tá? Porque nessa frase eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito. Sempre vai ser assim com o verbo de ligação? Nem sempre, pode aparecer de outra maneira, sem um verbo de ligação. Ó, te dar um exemplo aqui com essa frase de baixo. Meu amigo nasceu rico. Você tem o verbo nascer, beleza? Esse aqui é um verbo de que tipo? Quem nasce, nasce. Esse é um verbo intransitivo. Quem foi que nasceu rico? Esse termo aqui, ó. Meu amigo. Esse termo, meu amigo, é o sujeito simples. Sujeito simples, meu amigo, verbo nascer. Olha agora essa palavra, rico. A palavra rico, na sua opinião, tem mais a ver com o verbo nascer ou tem mais a ver com o meu amigo? Tem mais a ver com o sujeito, com o meu amigo. Então, essa palavra rico está caracterizando o sujeito, mesmo que ela esteja no predicado. Então, nós chamamos isso aqui, ó, de predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Professor,
Então, é sempre assim? Ó, olha para mim. Seguinte, para de perguntar se é sempre desse jeito. Não funciona assim na língua portuguesa. Tá? Ah, então sempre que eu tiver assim vai ser desse jeito? Não tente resumir as coisas. Você tem que tentar compreender a estrutura. Então eu tenho um termo, qualificando, tá? Qualificando o sujeito e ele pertence ao predicado, então ele vai ser um predicativo do sujeito. Ah, professor, então beleza, se eu olhar lá no final e tiver um qualificador, ó, cara, que raiva. Não é lá no final, tá? Por quê? Porque eu vou te mostrar agora um caso em que o predicativo do sujeito não está no final da frase, tá? Não apareceu no final da frase. Acompanha aí comigo. Olha só, vou colocar aqui uma tela em branco para você observar por meio do exemplo. Então, pegando aqui a canetinha preta, tá? Colocando aqui a frase. Temeroso, vírgula, Jonas abriu a porta. Muito bem. Nessa frase, o que é que eu tenho? Primeiro vamos começar aqui com o verbo, né? O verbo abrir. É um verbo transitivo direto. Quem abre, abre alguma coisa. O que foi que Jonas abriu? Ele abriu a porta. Esse é o objeto direto. O Jonas é o que nessa frase, professor? O Jonas é o sujeito. Agora, o que você tem que observar? Tem que ficar claro para você que esse termo temeroso está deslocado na frase. Haja vista o fato de ter essa vírgula. Essa vírgula está mostrando que a posição da palavra temeroso, a posição original, era lá no fim da frase. Tá? Então seria a palavra temeroso no fim da frase, caracterizando Jonas. Qual é a função sintática desse termo? É a mesma coisa. É um predicativo do sujeito. Só que foi deslocado. Tá? Eu desloquei do fim da sentença para o início. Que bom que você entendeu isso aqui. Esse lance do predicativo do sujeito deslocado aparece muito em questões de pontuação. Porque essa vírgula aqui, ó, essa vírgula aqui é obrigatória. Afinal de contas, o que eu desloquei foi um predicativo do sujeito. Ah, agora ficou mais claro, professor. Tá bom? Então aqui, ó, pode estar no começo da frase também, apesar de pertencer ao fim da sentença, formalmente falando. Por isso que eu falei que o predicativo do sujeito pertence formalmente ao predicado. O sujeito é Jonas. Predicado é abriu a porta, temeroso. Tá? Aqui eu te mostrei um tipo de predicativo do sujeito. Vou te mostrar outro agora. Olha só, veja que interessante. O bom é que ele faça exercícios. Tá? O bom é que ele faça exercícios. Nós temos dois verbos aqui. Nós temos o verbo ser e temos o verbo fazer. Já deu para perceber o que vai rolar aqui, né? Veja, nessa frase, o verbo ser é um verbo de ligação. Aí eu tenho o bom, sujeito desse verbo de ligação. Sujeito, verbo de ligação, o que eu tenho que encontrar agora? Eu tenho que encontrar o predicativo do sujeito. Essa frase inteira, que ele faça exercícios, funciona como se fosse um predicativo do sujeito, certo? Mas que tipo? Tem verbo aqui no meio, tem conjunção aqui no meio. Então seria um predicativo do sujeito, olha o nome, oracional. Beleza? Um predicativo do sujeito de natureza oracional, porque tem a conjunção integrante e tem um verbo aqui no meio. Beleza? Então aqui, ó, o que nós vimos? Que existem formas, tá? Pensando aqui na estruturação da língua portuguesa, que possuem a forma simples e a forma composta. No caso, um predicativo do sujeito. Tá? Então sempre é importante observar como vai estar escrito no texto. A banca pode te perguntar, então, na expressão,
O bom é que ele faça exercícios. A frase que ele faça exercícios completa o sentido do verbo ser. Vem aqui, olha só. Nessa frase, se o cara te disser que esse termo completa o sentido do verbo ser, isso está errado. Porque o verbo ser não é um verbo cujo sentido deva ser completado. Ele não é um verbo de natureza nocional. Ele é um verbo relacional, então nós nem pensamos nisso. Não vou dizer que esse verbo aqui possa ser um verbo transitivo. Está errado, cara. Então ele não está completando o sentido. A oração que ele faça exercícios, na verdade, está especificando ou qualificando ou caracterizando o sujeito. Ele é um termo que tem a ver com o sentido do sujeito. Afinal de contas, é um predicativo do sujeito. E aí, de natureza oracional. Muito bem? Percebeu isso aí? Que bom que você conseguiu entender essa parte da matéria. O que nós vamos fazer agora é trabalhar com outros termos, tá? Primeiramente, nós vamos trabalhar aqui com os chamados termos acessórios. O que é um termo acessório? Imagina o seguinte, eu sou uma pessoa, eu possuo termos acessórios. Brinco, eu uso brinco. Brinco é um termo acessório. Se eu tirar o brinco, isso vai mudar a minha estrutura? Não. Tá? Vou deixar de ser um ser humano? Não. Mas eu vou mudar a informação. Quando você vê, o professor usa brinco, provavelmente ele acha interessante. Tatuagem que eu tenho aqui, eu tenho tatuagem. Eu posso remover as tatuagens? Posso. Se eu remover a tatuagem, deixo de ser um ser humano? Não, não deixo. Mas quando você vê o professor de língua portuguesa com tatuagem no braço, você está vendo o quê? Você está vendo que há uma mudança de informação. Esse é um termo acessório. Tá? Então, assim como a roupa é um termo acessório. Se eu tirar a roupa, eu mudo o sentido, eu mudo a informação do momento, mas eu não prejudico a correção gramatical. Aí está o lance. Tá? Eu não vou prejudicar a oração. Eu posso prejudicar o sentido original. Isso é bem importante saber. Prejudicar correção gramatical, erro. Prejudicar sentido original, mudar o sentido. Ficou claro? Ainda bem. Vamos entender aqui e estudar os termos acessórios. O primeiro termo acessório que nós vamos estudar se chama adjunto adnominal. Acompanhe aí comigo. Esse nome é um nome bem repetitivo. Por quê? Do latim, ad significa junto. A palavra junto significa junto. E a palavra ad significa junto. Então é como se fosse junto, junto, junto de um nome. Tá? A definição de adjunto adnominal. Vamos colocar aqui, ó. Adjunto adnominal. Trata-se do termo que particulariza o núcleo de uma expressão de caráter nominal. Ele ajuda a especificar o núcleo de uma expressão de caráter nominal. E aqui nós vamos ter alguns elementos funcionando como adjuntos adnominais. O adjunto adnominal, para eu dar uma dica para você, é o último elemento que você vai procurar numa análise sintática. Veja, uma medida será necessária. Eu separo aqui, ó. Uma medida será necessária, por quê? Estou separando sujeito e verbo. Dentro do sujeito, que é uma medida, o núcleo do sujeito é medida. Depois de achar o núcleo, você procura as outras coisas. A palavra uma, morfologicamente falando, é o quê? Uma é um artigo, tá? É um artigo que aqui está particularizando o núcleo do sujeito. Então a palavra uma nessa frase é o quê? É um adjunto adnominal. Ficou claro? Adjunto adnominal. Na frase de baixo, duas posições foram criticadas. O que é que foi criticada? Duas posições. O sujeito é duas posições. Qual é o núcleo do sujeito? É o substantivo posições. Agora, pega essa palavra duas aqui, ó. Morfologicamente falando, duas, a palavra duas é um numeral que está especificando o substantivo posições. Sintaticamente falando, a palavra duas é o quê? É um adjunto
adnominal da palavra posições. Tá? Esse termo que especifica, sim, é um adjunto adnominal. Olha a frase de baixo. A mulher do vizinho comprou minha casa. Quem comprou minha casa? A mulher do vizinho. Tá? Então, esse é o sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mulher. Substantivo mulher. Beleza? Tá. Agora, se eu pensar aqui, ó, esse é o núcleo. Eu tenho que definir ainda a função desse a, que é um artigo, e dessa forma, locução, a forma do vizinho. Morfologicamente falando, do vizinho é locução adjetiva. Sintaticamente falando, adjunto adnominal. Morfologicamente falando, o a é artigo. Sintaticamente falando, adjunto adnominal. Lá na frente, comprou minha casa. O que foi que ela comprou? Minha casa. Esse termo é o objeto direto, esse termo minha casa. Tá? Objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? É o substantivo casa. Essa palavra minha está fazendo o que aqui? Não está especificando que casa é essa? Está. A palavra minha, que aparece aqui, é um pronome. Na morfologia, na sintaxe, funciona como adjunto adnominal da palavra casa. Perfeito? E aqui, aquela questão fácil me salvou na prova. Muito bem? Vamos aqui, ó, separar. Aquela questão fácil é o sujeito. O núcleo do sujeito é o substantivo questão. O que foi, agora eu tenho que analisar esses dois termos. Aquela, que é o termo que está especificando questão, e fácil, que é um termo que também está especificando questão. A palavra aquela é um pronome. É um pronome que nessa frase funciona como adjunto adnominal. Fácil é um adjetivo que aqui está funcionando como adjunto adnominal. Então, eu não sei se você reparou isso, tá? Eu não sei se você conseguiu perceber, mas olha como o adjunto adnominal é colado no núcleo das expressões, ó. É colado no substantivo aqui, é colado no substantivo aqui. Então é por isso que ele é um adjunto, é porque ele está coladinho ali no substantivo. E é interessante perceber que o adjunto adnominal não tem muita mobilidade sintática. Eu não posso trocar o adjunto adnominal de lugar, sem pelo menos haver um prejuízo para a correção gramatical da sentença ou do sentido, tá? Colocar vírgula entre o adjunto e o seu núcleo dá problema na maior parte dos casos, em outros apenas muda o sentido, tá? É bastante interessante observar isso aí. Eu mostrei o adjunto adnominal. Existe um tipo de adjunto adnominal que pode fazer a pessoa se confundir. Que tipo é esse? O adjunto adnominal formado por uma locução adjetiva, né? Uma preposição mais um substantivo ali. É bem comum nós fazermos uma comparação, né? Fazermos uma comparação entre o que seria um complemento nominal e um adjunto adnominal. Eu vou colocar para você na tela a partir de agora duas frases, vou te mostrar como diferenciar. Basicamente, a diferença está no seguinte: se você tiver um termo cujo sentido seja de complemento, ele vai ser um complemento nominal, se ele for o resultado de uma ação. Se ele tiver o sentido de ator da ação, de sujeito da ação, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Eu tenho duas frases aqui em que eu usei a mesma palavra, descoberta. Descoberta é um substantivo chamado de deverbal. Por que deverbal? Porque ele é proveniente de um verbo. Ele é oriundo de um verbo, do verbo descobrir. Descobrir, a descoberta. Quando você tiver esses termos assim, fica um pouco mais difícil de entender se você vai ter um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Vamos acompanhar na tela, porque eu vou mostrar isso para você então. Olha só, no primeiro caso, nós temos a descoberta do remédio foi benéfica. No segundo caso, a descoberta do cientista foi benéfica. Esse caso, na verdade, vem do latim. No latim, nós dizemos que esses termos
esses termos, então, em alguns casos diferentes. Como assim, professor? Analise a primeira frase. A descoberta do remédio. Na sua opinião, o remédio descobriu alguma coisa, ele praticou a ação de descobrir, ou ele é o resultado da ação de descobrir? Ele é o resultado, tá? Então coloca lá. O remédio é o resultado. Ele foi descoberto, beleza? Ora, se ele foi descoberto, ele é o resultado da ação. Se ele é o resultado da ação, nós temos aqui um caso que é chamado de caso genitivo objetivo. O objetivo aqui você lembra de objeto. Ah, professor, tem que saber que é genitivo? Não, porque isso é o nome do latim, tá? Mas era só para saber de onde veio. Quando esse termo aqui, relacionado ao substantivo abstrato, tá, for resultado da ação, ele vai funcionar como complemento nominal. Beleza? Vai funcionar como complemento nominal. Agora, olha a frase de baixo. A descoberta do cientista foi benéfica. A descoberta, a ação de descobrir aqui agora. Pense comigo. O cientista foi descoberto ou o cientista descobriu alguma coisa? É claro que ele descobriu alguma coisa. Então, o que acontece? Aqui você tem o ator da ação. Ator da ação. Ele foi o protagonista da ação. Que ação? A ação de descobrir. Esse aqui é o mesmo substantivo, tá? Um substantivo de origem deverbal, mas ele está falando da descoberta, então. O que acontece? Quando você tiver esse ator da ação, o caso vai ser esse, caso genitivo subjetivo. Subjetivo. Subjetivo você lembra de sujeito, né? Quando ele for o sujeito da ação, o ator da ação, esse termo vai ser o adjunto adnominal. Tá? Então, ó, se ele for resultado de ação, é complemento. Lembra? Complemento aqui, ó, tem a ver com resultado. Se ele for o ator da ação, ó, começa com A também, tá? Ele vai ser adjunto, se ele for o ator da ação. Deixa eu arrumar aqui. Ator da ação. Essa é uma comparação muito interessante e muito incidente em provas de concurso, tá? O cara pede para você, dentre os termos abaixo, assinale aquele que possui função diferente dos demais. Ele marca vários complementos nominais e um adjunto nominal. Ou vários adjuntos adnominais e um complemento nominal. Saber distinguir esses elementos aí é crucial para você poder acertar a questão. Maravilha? Então o que nós vimos aqui? Uma distinção entre complemento e adjunto em uma sentença. Ok? Lembrando, nós estávamos estudando o adjunto adnominal. Termos que são de que natureza? Termos acessórios da oração. Começamos os termos acessórios agora. É preciso estudar ainda mais alguns termos acessórios antes de você pensar em partir para a análise sintática de período composto. Maravilha? Então aqui, ó, finalizamos mais uma aula. Agora, respire um pouco, vá dar uma volta e depois continue estudando esses elementos. Maravilha? Continue estudando aí. Força, guerreiro!